pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar a história do mangá Uzumaki. Uzumaki, ele é desenhado e escrito pelo Junji Ito. Ele está sendo publicado aqui no Brasil pela Devir. Bom, como vocês podem ver, o mangá ele é bem grande, ele é bem grandão. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Esse agora e o outro eu vou fazer posteriormente. Combinado? Não! Então beleza, já que estamos todos de acordo, vamos começar com a história. A história começa com a nossa protagonista, a Kirie Goshima. Ela conta que ela vai falar um pouquinho sobre a cidade que ela mora, a cidade de Kozuku. E ela começa contando que um dia ela estava indo encontrar com o namorado dela, o Suichi, e no caminho ela encontra o pai do Suichi. Ele está parado num canto ali, observando muito fixamente algo na parede. Ela tenta ver o que ele está vendo e parece que é uma espécie de caracol. Depois ela encontra o Suichi e ela comenta que ela viu o pai dele, ou pelo menos acha que viu o pai dele, vendo uma espécie de caracol. Ele conta que sim, o pai dele anda um pouco estranho. Um tempo depois, o pai dele vai na casa da Kirie, porque como o pai dela trabalha com cerâmica e essas coisas, ele pede para ele fazer um objeto em forma de espiral para ele. O pai dela acha um pouco estranho, só que como ele está sendo contratado para fazer o serviço, ele faz. No outro dia, a Kirie está conversando com o Suichi e ele fala que o pai dele está ficando cada vez mais estranho. Ele começou a colecionar todo tipo de coisa que tem um espiral, seja lá roupa, materiais de artesanato, ferramentas, qualquer coisa que tenha a forma do espiral, ele está colecionando e trancando tudo em um quarto. Ele abandonou o emprego dele e tudo que ele faz é ficar trancado naquele quarto o dia inteiro, olhando por algum motivo para o centro dessa espiral. Ele comenta que um dia a mãe dele fez uma espécie de sopa para eles e o pai dele começou uma discussão terrível porque a mãe dele não tinha colocado o Naruto na sopa. Não esse Naruto aqui, esse aqui. Vamos lá. E ele fala que essa discussão só teve fim porque ele começou a fazer redemoinhos naquela sopa e assim ele comeu mais calmamente. Ele fala que para ele tomar banho, ele tem que fazer uma espécie de tornado na banheira para ele entrar e ficar em paz lá dentro. A Kirie dá risada, ela acha aquilo um pouco bizarro demais, só que o Switch fala que aquilo não é brincadeira, aquilo realmente está acontecendo na casa. E então ele fala, se você não acredita, vamos lá em casa para você ver. Quando eles estão chegando na casa do Switch, eles escutam uma discussão muito forte lá dentro. O pai do Switch está reclamando que a mãe dele jogou todos os itens dele fora e isso deixou ele da vida. Então eles começam a discutir, ele até tenta atacar a mãe do Switch, só que o Switch o impede. Depois de muita discussão, de muito bater boca, ele fala, quer saber, esquece, pra mim dane-se isso, dane-se. Eu não preciso de algo material para eu poder me relaxar com a espiral. Eu posso fazer do meu corpo uma espiral. Ele tira os óculos dele e, em uma cena totalmente perturbadora e bizarra, ele começa a rodar os olhos dele. Na Kirie comenta que isso pode parecer um pouco normal, só que o que não é normal é ele girar o olho direito para a esquerda e o olho da esquerda para a direita. Assim, simultaneamente, não é uma coisa que ele faz, uma coisa que parece naturalmente, uma coisa simples de fazer. Rodar o olho todo mundo roda, mas não desse jeito. Ela, depois disso, né, passa um tempo e o pai da Kirie, ele terminou aquele objeto que ele tinha pedido. A Kirie vai entregar para ele, só que o pai do Switch, ele agradece pelo trabalho do pai dela, ele tem certeza que ficou incrível. Só que como ele havia dito, ele não precisa mais dessas coisas materiais, ele pode fazer o corpo dele ser uma espiral. Em outra cena perturbadora, para mostrar o quão isso é real, quão isso é verdadeiro, ele faz a língua dele se tornar uma espiral. Obviamente, isso assusta a Kirie, que sai correndo dali, deixando o negócio para trás e dane-se. E no momento que ela está saindo, a gente vê que chega um rapaz com uma espécie de bacia gigante nas costas dele. Um tempo depois, o pai do Switch acaba falecendo. E quando eles estão no crematório, a Kirie vai dar os pêsames pro Switch e tal, conversar com ele. Só que o Switch pergunta se ela sabe como o pai dele morreu. A Kirie acha isso estranho porque, cara, estão falando que o pai dele morreu caindo da escada.
Só que o Switch fala que não foi bem assim que aconteceu. Eles falam que eles chegaram depois de um tempo e não encontraram o pai dele em lugar nenhum. Só que quando eles chegaram num quarto ou em uma área lá deles, eles viram que tinha uma bacia enorme no meio das salas. Eles não sabiam o que era aquilo, o pai dele não estava em lugar nenhum, então eles decidiram abrir. E em uma cena perturbadora, a gente vê que o pai do Switch está ali. Ele quebrou todos os ossos do corpo para se tornar uma espiral. E foi isso que levou à morte dele. Como se isso não fosse bizarro o suficiente, no momento que eles estão conversando, a mãe do Switch começa a gritar em desespero. A fumaça que sai do crematório faz uma espiral gigante no céu. E entre essa fumaça, entre essa espiral, você vê que o rosto do pai do Switch está ali. Isso obviamente deixa todos ali totalmente assustados. Só que isso afeta muito mais a mãe do Switch, que segundo ela não só tá vendo, como ela tá ouvindo o marido dela dizendo para ela também se transformar em uma espiral. Isso deixa ela tão psicologicamente abalada que tudo que tem em formato de espiral ela surta. Por isso ela acaba raspando a própria cabeça e arrancando a ponta dos dedos. Que horrível. Ela acaba sendo internada e o Switch só consegue ver ela bem porque ele começou a usar luvas e ele começou a usar uma espécie de touca para que a mãe dele não visse os cabelos enrolados dele. E várias coisas começam a acontecer, ele começa a falar mais como médico. Um dia que o Switch vai com a sua mãe fazer um check-up com o médico do hospital, ele vê em um pôster que dentro da nossa orelha aumenta cultura agora. Dentro do nosso ouvido tem uma coisa chamada cóclea. Ela é a responsável por receber os sons. E um detalhe nada muito sutil é que ela tem um formato de espiral. Fim do momento cultural. Quando o Switch vê isso, ele fica extremamente abalado e com medo, porque, caramba, a mãe dele já raspou os cabelos, ela já arrancou a ponta dos dedos dela, e se ela perceber que tem uma coisa dessa dentro do ouvido dela, ele não sabe o que ela pode fazer. Então, basicamente, ele impede ela de ver aquilo. Ele comenta isso com a Kyrie e ela fica igualmente assustada com isso. Só que coisas começam a acontecer com a mãe dele. Um dia a mãe dele estava dormindo e uma espécie de centopeia aparece. Ela mata aquela centopeia, só que a centopeia morre no formato de espiral. E quando ela vê aquele espiral, ela vê o pai do Switch morto, dizendo que dentro do ouvido dela tem uma espiral. Isso deixa ela totalmente maluca, ela faz um alvoroço lá e no dia seguinte o Switch vai visitar ela, tanto o Switch como a Kyrie, e a mãe dele pergunta se de fato tem uma espiral dentro do ouvido dele. Ele fala que não, só que ela fica louca. Meu, você tá mentindo pra mim, tem uma espiral sim, eu vou encontrar. E ela lembra que quando ela foi fazer o check-up dela como médico, tinha um pôster mostrando por dentro da nossa cabeça. Ela corre, mesmo debilitada, ela corre até aquele lugar, só que ela não encontra aquele pôster em lugar nenhum. E ela questiona o médico com relação a isso. Ele fala que aquele pôster era desatualizado, por isso ele teve que trocar e estava esperando esse novo pôster chegar. Ele fala que ele jogou tudo fora e queimou, então não tinha como ele recuperar para ela ver. E o Switch, isso acaba acalmando um pouco ela. Só que ele deixa bem claro, meu, fica tranquilo, não tem nada de espiral na nossa orelha, fica tranquila. Pode voltar para sua cama, tá tudo tranquilo. Quando ela vai embora, o Switch agradece o médico que ele tinha alertado ela desse problema. Só que na noite seguinte, ela tá deitada na cama dela e ela tá recebendo soro. E desse soro, por algum motivo, ele começa a sair uma espécie de bolhas. Isso chama a atenção da mãe do Switch. Quando ela olha, todo aquele soro começa a rodar em formato de espiral. E esse fenômeno faz com que ela visse o pai do Switch e ele confirma, tem uma espiral no seu ouvido. Ela fica totalmente paranoica com isso de novo e ela encontra uma tesoura ali naquele local. E você já sabe o que acontece. É muito pesado. Ela queria relata depois que ela ficou totalmente maluca, ela perdeu totalmente a noção e com o tempo, por causa do ferimento, ela acabou morrendo. E assim que ela morreu, levaram ela para cremação, no mesmo lugar que cremaram o pai do Switch.
Só que do mesmo jeito, quando cremaram ela, as cinzas fizeram um enorme espiral aparecer no céu. Tempo depois nos é revelado a primeira amiga que a Kirie teve, a Azami Kurotani. Ela fala que ela é uma garota muito bonita e tal. Acontece um monte de coisa, elas conversam e tudo bem. Elas estão na educação física quando algumas garotas começam a comentar da Azami para Kirie. Ela fala que ela seduz os moleques e depois, quando eles são completamente perdidos, apaixonados por ela, ou perdidos, apaixonados não, quando eles estão completamente apaixonados por ela dá um fora neles. E ela fala pra ela tomar cuidado, porque pode ser que ela acabe roubando o switch dela. Que ela tem uma espécie de cicatriz na testa e dizem que essa cicatriz que atrai os meninos. Ela acha que numa besteira, né, que ela nunca viu essa cicatriz e tudo mais. Só que as meninas falam que ela usa a franja do cabelo justamente para isso, para esconder aquela marca, aquela cicatriz. Quando a aula acaba, ela repara que de fato ela tem aquela cicatriz na testa dele. E elas vão conversando e a Kirie fala do Switch, do namorado dela, que os pais dele acabaram falecendo e tal. E por algum motivo, a Azami começa a pedir para ela apresentar o Switch para ela. A Kirie não quer muito porque ela lembra do que as meninas falaram e mesmo sendo apenas um boato, ela não acredita muito. Só que a Azami insiste tanto que ela acaba apresentando o Switch. Quando elas vão na casa do Switch para apresentar para a Azami ele, o Switch fica totalmente assustado. Ele diz para ela expulsar aquela menina dali, que ele não quer mais ver aquela menina, que ela tem uma presença hedionda para ela sumir dali. Show! Elas se assustam com isso e vão embora. Naquela mesma noite, o Switch liga para ela, dizendo para ela tomar cuidado com aquela menina, que ele sentiu uma presença hedionda vindo dela, uma presença que vinha da testa dela. E mesmo o Switch sempre ignorando aquela menina, ela começa a perseguir ele. Ela fica na casa dele e ela entra lá. E tem um dia que ela invade a casa do Switch e o Switch começa a pedir para ela ir embora, que ele não quer nada com ela, para ela sumir dali, que ela não quer, ele não quer ela ali. E ele fala que tem um negócio na testa dela. Ela fala, beleza, minha cicatriz. Só que quando ela mostra aquela cicatriz que anteriormente tinha o formato de uma espécie de lua, agora é uma espiral. E ela achou aquilo estranho, mas acaba indo embora. Desde então, ela começa a perseguir mais fervorosamente o Switch. Tanto que ela para de ir na escola e ela começa a ir todo dia na casa do Switch. Mesmo que ela não entre, que ele não receba ela fica sempre lá. Um tempo depois, a Azumi acaba meio que parando de ir para a escola. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. A Kirie vai até a casa dela, só que ela não atende a porta, mesmo a Kirie sabendo que ela tá lá. O que começa a acontecer é que um dia a Kirie acaba encontrando a Azami no meio da rua. E ela meio que foge da Kirie. Só que quando a Kirie consegue alcançar ela tira aquele chapéu que ela tá. E ela vê que aquele espiral ficou maior e tá meio que, cara, meio que engolindo o próprio rosto da Azami. Isso deixa a Kirie tão assustada que ela acaba meio que cedendo e ficando apavorada no lugar dela. Em outro local, nós vemos que um dos garotos que estava completamente apaixonado pela Azami acaba chamando o Switch para uma espécie de parque que tinha ali. O Switch não entende muito o que está acontecendo ali, só que o cara fala para ele esperar que daqui a pouco ele vai entender. Nesse momento, a Azami chega, só que no momento que ela tira o chapéu, os dois ali se assustam. E esse garoto, ele fica tão assustado que ele acaba meio que se aproximando para ver o que está acontecendo ali. E quando ele faz isso, aquele espiral começa a meio que sugar ele. E isso acontece o mesmo com a Azami, que aquele espiral começa a meio que engolir ela até não existir mais nada. Com o passar do tempo, várias pessoas que eram cremadas, elas eram cremadas naquele mesmo local que o pai e a mãe do Switch foram cremados. E a Kirie e o seu irmão mais novo, o Mitsu, eles reparam que sempre que surge aquele espiral gigante no céu, por algum motivo ele acaba caindo dentro de um lago chamado Lago Libélula, que tinha meio que ali no centro da cidade toda. E com o passar do tempo, o pai da Kirie começa a agir de maneira estranha. Como ele mexe com cerâmica, ele fica o dia inteiro num quarto dele trabalhando uma fornalha gigante que tem nesse quarto, que ele usa para fazer as cerâmicas dele. O que acaba sendo estranho é que sempre que alguém vai tentar meio que ver as formas sendo feitas lá dentro,
ele acaba brigando com todo mundo, não deixa ninguém olhar dentro do forno. Um tempo depois, ele pega todas as artes de cerâmica que ele fez e leva para uma exposição para vender. Só que tá tão bizarro as artes de cerâmica que ele faz que meio que ninguém acaba comprando aquilo. Porque aquilo não só ficou totalmente deformado, como várias espirais apareceram naqueles negócios. Só que ele fala que ele não entende, porque ele não fez aquilo. Ele fez os vasos, por exemplo, pegou o barro, fez um vaso. E ele colocou no forno e o forno transformou naquilo. Ele não fez nenhum desses espirais, muito menos essas formas bizarras e decompostas. Um tempo depois, eles acabam até percebendo que tem uma espécie de rosto em uma dessas cerâmicas. A mãe da Kyrie depois fala que faz um tempo que o Switch não vai visitar eles lá, tanto que ele nem ao menos come direito, porque se a Kyrie não estivesse fazendo sempre o almoço e a janta dele e levando para casa, eles nem sabem o que teria acontecido com ele a essa altura. Então, depois de muito insistir, ele vai basicamente arrastado almoçar na casa dos pais da Kyrie. Ele come tudo normalmente, ele come até de uma maneira agressiva, parece que ele não comia há muito tempo, só que depois que ele termina de comer, ele se assusta, porque ele vê a forma daquele prato que ele estava comendo, que é o formato de espiral e daquela maneira totalmente decomposta, e ele se recusa, ele fica totalmente assustado com aquilo. Então ele pergunta de onde que ele está pegando aquela argila para fazer as artes de cerâmica dele. E o pai da Kyrie responde que ele está pegando justamente do lago Libélula. E isso deixa o Switch bem assustado, tanto que ele foge dali. E mesmo assim, isso não adiantou muitas coisas, porque mesmo sabendo que todas as coisas aconteciam com as cerâmicas que ele pegava desse lago, o pai da Kyrie continuava indo nesse mesmo lago e pegando a argila, não importava o quanto eles reclamassem. Até que um dia a Kyrie fica preocupada com o pai dela, porque ele basicamente ele não sai do lado daquela fornalha, e isso pode acabar ocasionando um incêndio, caso ele durma, caso ele faça alguma besteira pela falta de sono. Então ela sai do quarto dela e ela vai ver como que o pai tá. Chega lá, o pai dela tá dormindo, só que ela resolve olhar dentro da fornalha. E ela repara que é como se tivessem pessoas naquele jarro, gritando de agonia, como se estivessem sendo queimadas vivas. O pai dela de repente acorda e ele expulsa ela de lá. Só que mesmo ela estando distante no quarto dela, ela começa a ouvir os gritos e prantos dessas pessoas. Ela até comenta que parece que a voz do pai e da mãe do Switch está vindo dali. Nesse momento, o Switch liga para Kyrie. Ela tenta meio que ficar quieta, não tenta falar o que acabou de acontecer. Só que o Switch acaba reparando pela voz dela que tem algo errado acontecendo ali. E como os barulhos agora estão muito altos, o Switch acaba ouvindo a voz da mãe dele chamando. Ele não pensa em outra coisa, mesmo a Kyrie desligando, ele acaba indo até a casa dele e ele percebe que o que está acontecendo ali, e ele acaba jogando um bloco na fornalha. Isso acaba desencadeando um incêndio que destrói todo aquele quarto do pai da Kyrie. Mas mesmo assim, mesmo tudo destruído, ele ainda procura algumas das artes que podem ter sobrevivido. A Kyrie explica que dentro da cidade existem sim aquelas casas mais bonitas, mais bem feitas, só que meio que no lado da periferia, digamos assim, daquela cidade, tem umas casas antigas que eram até mesmo feitas de barro ou algo assim. E ela tá caminhando um dia e ela vê duas famílias brigando. Pelo que dá a entender ali, a garota tinha de se encontrar com um menino, só que as famílias eram totalmente contra isso. E isso acaba gerando uma confusão. A Kyrie ajuda aquele garoto ali, que ele é até agredido pelo irmão da menina. E ele conta que eles moram basicamente nessas casas antigas, só que como as casas são basicamente que gêmeas, a mesma casa só divididas por um muro por uma parede bem fina, eles acabam meio que brigando toda a vida foi assim. Desde que eles se mudaram para aquela cidade tem essas brigas. Mas ele e a menina são completamente apaixonados, e mesmo eles implorando, explicando todos os motivos deles se amarem tanto, a família deles está totalmente contra isso. Mas ele fala que isso não vai fazer ele desistir daquela garota. Ele ama ela e ele vai continuar amando ela para sempre. Um dia, vendo que isso não vai dar certo, tanto a menina como esse garoto, eles decidem fugir.
Eles fogem e se escondem em uma casa. A Kiria tenta até dar uma ajuda a eles. E quando eles estão lá dentro, assim, conversando, tanto esse menino como a menina, eles veem algo parecido com uma cobra se entrelaçando. Eles acham aquilo um pouco estranho, só que não dá tempo deles fazerem nada e os pais deles os encontram. Tem uma outra discussão muito feroz ali, tanto que o moleque acredita de novo. Só que no momento que ele leva um soco do irmão da menina, o corpo dele acaba se contorcendo como uma espiral, digamos assim. Só que depois volta ao normal. A cria então, ela não aguenta mais ver aquela situação e tanto ela como o Switch, eles decidem ajudar esses dois jovens a fugirem. Eles iam se encontrar em um determinado local e iam levar eles até a estação para eles poderem saírem dali juntos. Isso acaba não dando muito certo, porque os pais reparam o que aconteceu e vão atrás deles. Eles fogem no máximo que podem, só que eles correm tanto que eles acabam meio que perdendo as forças e eles acabam caindo. Uma outra confusão começa, só que nesse momento os dois começam a se entrelaçar. E igual as cobras aconteceu anteriormente, eles se dão as mãos e viram um só, em uma metáfora um pouco bizarra, né? Só que aí eles viram uma espécie de cobra gigante e vão rolando até o oceano e ninguém nunca mais viu eles desde então. Um tempo depois, a Kyrie conta que um garoto da escola dela acabou sofrendo um acidente e morrendo. Esse garoto ele fazia malabarismo e uma tentativa de chamar a atenção das pessoas, ele acabou fazendo um ato um pouco imprudente e acabou caindo de uma altura e acabou morrendo. Ela comenta isso com a sua amiga, a Sekino, e ela meio que entende isso. Ela fala que ultimamente ela tem sentido essa vontade de ser vista, de ser popular, de ser notada por onde quer que ela fosse. E ela acha isso um pouco estranho, mas tudo bem. Mais tarde, a Kiria comenta isso com o Switch e ele novamente fala daquela teoria de que isso faz parte da maldição da espiral. A Kiria não aguenta mais isso, porque toda vez que ela vai na casa dele, ele comenta sobre isso, ele fala dessa tal maldição, se é que ela existe. Só que o Switch fala que isso é parecido com a espiral. Ela faz aqueles círculos e você fica hipnotizado, querendo ver aquilo constantemente. Então tem um pouco de lógica no que ele fala. Um tempo depois, a Kyrie vai para a escola e as pessoas estão olhando para ela de uma maneira diferente. E a Sekino pergunta se ela fez aqueles cachos no cabelo dela. E só então ela repara que apareceram cachos no cabelo dela. Ela vai pro banheiro, mas não adianta, não importa o que ela faça, aqueles cachos não desaparecem. E ela então decide no cabeleireiro cortar. Só que na hora que ela vai cortar o cabelo, por algum motivo o cabelo ganha vida e ataca todos que estão ali. Então, sem ter muito o que fazer, ela meio que aceita aquilo. O cabelo começa a ficar maior, até mesmo de pé. Ela vira chacota para algumas pessoas, só que outras acabam sendo hipnotizadas pela forma que o cabelo fica. E um dia ela tá rodeada por pessoas e ela repara que o Switch tá ali, só que ele acaba correndo. Isso deixa ela bem chateada, ela começa a chorar ali no meio. Só que aí a Sekino aparece, ela tá com o cabelo exatamente igual o da Kyrie. E ela fala que agora ela é vista, agora ela é notada. E meio que começa uma briga entre os cabelos dela, querendo ver qual deles chama mais atenção. O Switch volta com uma tesoura, só que na hora que ele vai cortar os cabelos da Kyrie, o cabelo da Kyrie acabou embolando, deixando ele basicamente num casulo. Nesse momento, o cabelo da Sekino acaba vencendo o da Kyrie, só que o Switch consegue cortar ele inteiro. A Sekino começa a andar pela cidade mostrando, esbanjando o cabelo dela, só que o cabelo acaba enrolando nos postes de luz. E quanto mais ele cresce, quanto mais ele se expande, quanto mais ele se enrola nos postes, mais a força vital e a alma da Sekino vai indo embora até que ela acaba morrendo. Um tempo depois, nós conhecemos o Mitsuru Yamaguchi. Ele é um garoto que ele vive pregando peça nas outras pessoas e por algum motivo ele acaba se apaixonando pela Kyrie. A Kyrie tá com uma amiga caminhando por um cemitério que ela sempre tinha que passar por esse cemitério para chegar na casa dela. E ela comenta que por causa dos espirais que surgem devido à cremação, as pessoas estão optando muito mais por enterrar os falecidos. E nesse momento, esse Mitsuru, esse idiota, ele pula e assusta as meninas.
Ele pergunta pra Kiria por que raios ela tá namorando com o Switch, se ele é um cara totalmente baixo astral, mó estranho, e que ele é um cara muito melhor, vai fazer a vida dela ter muito mais alegria e tal. E ela simplesmente não dá bola pra ele. Ela vai e fala, não, eu gosto do Switch, o problema não é seu, me deixa em paz. Só que ele passa todo dia a perseguir ela, na escola, em casa, em qualquer lugar que ela vá, ele vai. Até um dia que ele dá um presente pra ela. Aquilo passou já dos limites pra Krie, ela decide pegar aquele presente e devolver pro Mitsuru. Ela fala que, ó, ele tá passando dos limites, ela tá ficando irritada, então ela devolve o negócio pra ele e fala, meu, me esquece, eu não vou ter nada com você, me esquece. Só que nesse momento está vindo um carro. E para provar o amor dele pela Kyrie, ele fala: o meu amor por você vai parar esse carro. E ele pula na frente do carro. Só que o carro não para. O carro bate e esmaga ele. E por algum motivo não tinha ninguém dirigindo esse carro. A Kyrie, ela fica bem abatida, bem traumatizada por conta disso. O Switch fala que aquilo não foi culpa dela, foi uma fatalidade, o moleque procurou aquilo, então tá de boa, ela não tem que ficar preocupada com isso. Só que aí ela pega aquele presente que ele tinha dado e ela resolve abrir. E ela vê que aquela caixinha, quando você dá a corda, pula um palhaço. E ela acha aquilo bem besta e deixa de lado. E vai fazer as tarefas dela. Só que quando ela tá fazendo isso, aquele palhaço, de maneira bizarra, começa a falar que ela causou a morte do Mitsuru e que ele vai voltar da cova para pegar ela. Aquilo deixa ela bem abalada e bem assustada. Então ela decide chamar o Switch para eles irem lá e pegarem e verem se ele está realmente morto. É até engraçado essa cena porque o Switch vai lá com uma estaca de madeira. Que ele fala que, para ter certeza, né? Aí acontece que eles enterram e a portinhola do caixão abre e está saindo um cheiro muito podre de lá de dentro. E nesse momento o Mitsuru levanta totalmente deformado, totalmente costurado e ele pula de dentro do caixão para atacar eles. A Kiria e o Switch fogem, só que o Mitsuru está dando pulos ridiculamente altos, ninguém entende por quê. Só que eles começam a correr e conforme ele vai pulando, as partes do corpo dele vão se decompondo. O acidente foi tão grave que tiveram que costurar o corpo dele inteiro, então aos poucos ele vai se dissolvendo. E chega um momento que simplesmente aquilo que fazia ele pular tão alto é revelado. No acidente, a mola de suspensão do carro havia ficado presa dentro dele. E quando ela saiu, o Mitsuru finalmente morreu. Depois chega a temporada de chuva na cidade. A amiga dela comenta que agora o Katayama ele vai aparecer na escola. E de fato isso acontece. Esse moleque ele sofre bullying dos alunos que estão ali, porque ele é uma pessoa extremamente lerda, zoada, feia. Aí, tanto que nem no vôlei ele consegue se movimentar direito. Isso faz com que os garotos ali façam bullying com ele, tirando a roupa dele e jogando ele no meio do corredor. Só que reparam que ele tem uma espécie de espiral grande nas costas. O tempo vai passando e as costas do moleque começam a inchar. Até que um dia chega literalmente um caramujo ali na escola e todos reparam que é o Katayama. Eles constroem uma espécie de casa para ele ficar até eles descobrirem o que fazer com ele, para não deixar ele solto por aí. E um dos garotos que fazia bullying com ele, o Tsumara, continua fazendo bullying mesmo com ele sendo transformado em caracol. Acontece que depois de um tempo, o próprio Tsumara começa meio que sofrer uns certos efeitos colaterais, digamos assim, porque ele começa a ficar mais lerdo, ele começa a ficar mais cansado, ele começa a beber muita água e um dia ele simplesmente desaparece da escola. Quando ele volta, ele virou um caracol também. Eles colocam ele preso dentro da mesma casa que está o Katayama, só que depois de um tempo eles fogem. A Kirie com uma amiga dela e o professor então correm para procurar eles, mas eles não acham. E eles só acham um monte de ovos, que provavelmente foram os dois caracóis que deixaram. O professor acaba destruindo aquilo, porque, cara, já tem duas aberrações soltas por aí, não é melhor ter mais. E um tempo depois, esse mesmo professor desaparece e quando ele volta, ele também virou um caracol. Um tempo depois, um farol que tem na cidade, que está desativado há muito tempo, por algum motivo ele começa a acender. Alguns moradores da cidade, pensando que tem alguma pessoa fazendo alguma espécie de piada, sobem nesse farol para ver o que está acontecendo, só que eles nunca mais são vistos. Por algum motivo, o farol continua a brilhar toda noite.
Um dia, o irmão da Kirie, o Mitsu, junto com os amigos dele, decidem entrar no farol, já que ele está aberto, e eles vão para lá. A Kirie tenta impedir eles, mas ela não consegue. Eles entram no farol e sobem. A Kirie começa a subir também, e ela relata que parece que quanto mais ela subia, menos ela via o final. Chega um momento que o chão, as paredes, o teto, tudo ganha formas de espiral, ganha desenhos de espiral, até que chega um momento que ela vê alguns cadáveres ali pulverizados, como se tivessem sido queimados. Ela encontra dois dos amigos do Mitsu, que eles ficaram totalmente assustados, só que o Mitsu e o outro moleque continuaram indo até o topo. A Kirie vai até lá e ela vê o que raios está fazendo a luz. Ela não consegue explicar o motivo da porcaria tá saindo luz, só que ela lembra que essa porcaria só acende quando anoitece e ela liga os pontos. Talvez essa porcaria dessa luz seja muito forte. Isso explicaria os cadáveres carbonizados ali embaixo. E ela vê que o sol tá para se pôr. Então ela, o Mitsu e o amigo dele correm. Eles começam a correr muito. O sol se põe e a luz acende. No maior desespero, o amigo do Mitsu acaba tropeçando e caindo. A Kirie até para tentar ajudar, só que a luz acaba carbonizando o moleque. Tanto a Kirie como o Mitsu conseguem sair, só que ela acaba ficando mais queimada por conta da luz e ela acaba tendo que ir para o hospital. E meu amigo, agora vamos ao capítulo mais perturbador do mangá. Vamos lá. Devido às queimaduras do que aconteceu no capítulo anterior, a Kirie precisa ficar internada. Uma amiga dela vai visitar ela, pergunta como que ela tá bem. Ela só reclama que tem uns mosquitos que estão meio que estranhos esse ano. Ela comenta que esses mosquitos param às vezes na sua frente, giram em torno, fazendo uma espiral e você acaba caindo no sono. E quando você acorda, está cheio de picadas. E ela comenta que o número de mosquitos aumentaram, isso é até um pouco estranho, mas tudo bem, sem problema nenhum. O que acontece é que ela fala que talvez isso seja a maldita maldição do espiral. Maldita maldição, essa foi boa, vamos lá. E o que acontece? Acontece que quando ela vai voltar para o seu quarto, ela vê que tem uma pessoa morta ali. E isso gera uma enorme comoção. Aquilo era o início de algo terrível que estava prestes a acontecer. Acontece que quando ela tá lá no hospital, a prima dela, a Keiko, acaba chegando lá no hospital. Ela tá grávida e ela tá quase para ter o filho. Todos ali começam a comentar que o número de grávidas cresceu muito e do nada. Um dia tinha poucas grávidas e no outro eles não tinham o mesmo lugar para colocar essas grávidas. Então foi algo muito do nada. A Kirie começa a ajudar a prima dela a se estabelecer ali no local e ela tá com uma bolsa. Quando a Kirie tá meio que guardando as coisas da Keiko, ela vê algo estranho embolado em um pano. E a Keiko diz para ela deixar em qualquer canto aquilo. Depois que ela ajuda sua prima a se estabelecer ali no local, o Switch vai visitar a Kirie. E aparece um mosquito ali. Isso incomoda muito o Switch, que tá com uma espécie de spray para matar esses mosquitos. E ele, sem noção, espirra aquilo ali. A enfermeira que está cuidando da prima da Kirie, ela reclama e expulsa o Switch dali. No dia seguinte, vários corpos aparecem. E, as pessoas ficaram bem a noite inteira. Quando amanhece, está todo mundo morto. Isso não tem sentido. Um dos médicos ali até comenta que parece que o sangue de todas as vítimas foram totalmente sugados. E isso é bem creepy. Acontece que nessa noite, a Kirie vai dormir e ela escuta um barulho estranho, como se fossem passos. Muitos passos. E acontece que quando ela abre a porta, são várias daquelas grávidas que apareceram. Isso é um pouco bizarro, porque elas entram no quarto das pessoas, furam elas com uma espécie de furadeira manual e sugam o sangue dessas pessoas. A Kirie vendo isso, obviamente, ela se apavora, fazendo com que uma dessas grávidas veja ela. E não podem ter testemunhas ali. Então todas correm e atacam a Kirie. Ela consegue fugir até o quarto dela. Só que nesse momento é revelado o que era aquele troço embolado naquele pano. Era outra furadeira também. Todas vão atacar ela, inclusive a sua prima, a Keiko. Só que a Kirie repara que o Switch deixou aquele spray
Ali, em um ato desesperado, ela começa a espirrar aquele spray. E por algum motivo, todas as grávidas ficam totalmente incomodadas e saem correndo dali. Isso dá uma espécie de tranquilidade para Kyrie. Só que, meu, como você explica que todas as pessoas que fizeram esses assassinatos foram grávidas? Nem a pessoa mais maluca do mundo acreditaria numa parada dessa. Só que o que mais deixa a Kyrie perturbada é que não é o que essas mulheres estão fazendo, é o que as crianças vão se tornar. Porque as grávidas estão aí, não param de chegar mais grávidas, e os bebês estão para nascer. E é assim que acaba a primeira parte de Uzumaki. Eu acho todas as obras do Junji Ito sensacionais. Eu sou um puta fã da arte e das histórias que esse cara cria. E Uzumaki foi a primeira história que eu li dele. Quando eu li, foi até uma história engraçada. Porque quando eu li as histórias desse brother e eu vi ali Uzumaki, eu tinha acabado de assistir um capítulo de Naruto que tinha saído na época. Então eu vi ali Uzumaki. Eu me lasquei um pouco naquela época, eu fiquei um pouquinho traumatizado. Mas, cara, as obras desse cara são muito boas. A história, ela é bastante intrigante, porque ela tem uma pegada meio Lovecraftiana, sabe? Uma coisa que você não consegue explicar 100%, você não consegue entender ela 100%, e é uma coisa que você não consegue mais parar de ler. Parece que a Maldição da Espiral te pega quando você está lendo esse capítulo. Você lê um, você quer continuar. Você lê dois, três, quatro. Como eu falei, essa edição aqui da Devir tem mais de 600 páginas. Algumas são uma espécie de entrevista, assim, com um brother que ele liga a história do Uzumaki com o capitalismo. Isso é uma outra história, mas é uma parte interessante aqui. Mas, cara, você lê... Eu li, pelo menos aqui, em um dia. Suave, de boa. Eu acho a arte do Junji Ito, cara, não tenho o que falar. O cara, ele consegue atormentar a pessoa mais sã do mundo. Se a pessoa já viu, não existe nada que me assuste nesse mundo. Você vê uma arte desse cara, você já fica perturbado. Pronto, você perde uma noite de sono aí. A história Uzumaki, ela é muito intrigante. Eu vou trazer outras histórias do Junji Ito aqui no canal, mas eu tenho certeza que de longe essa vai ser a melhor. Foi anunciado um anime de Uzumaki, que vai ser feito em 4 capítulos. E ele vai ser preto e branco, isso eu achei uma sacada interessante. Porém, era para esse anime ter saído, se não me engano, em novembro do ano passado. Só que, como vocês sabem, com a pandemia e tudo que aconteceu, acabaram adiando o mangá, o anime, mas a gente não sabe quando que ele vai lançar. Se vocês quiserem comprar essa edição da Devir, eu vou deixar o link dela aqui embaixo para vocês. Se vocês quiserem também ver notícias de mangás, séries, animes, filmes e tudo mais, eu também vou deixar o meu Instagram aqui embaixo, onde eu estou todo dia colocando notícias de animes e tudo mais. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu comentário aí do que você achou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. E eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência de vocês e esperem a parte 2, porque vai ficar pior. Já dizia o filósofo, não é nada ruim que não possa piorar. Até mais, pessoal. Fui!